comentar aqui, Hermínio. Ah, De tanto o Mauro falar, essa semana ele já ficou rindo de mim, porque eu liguei para ele e falei com ele essa semana: Mauro, cheguei à conclusão que eu tenho que fazer mais uma estufa. Aí ele eu falei outro dia, né? Na reunião lá aquele dia, né? caramba, as coisas já estão apertadas novamente. Isso é complicado. É o que o professor falou, tempo e espaço. Né? Não tem jeito. E paciência. Além da paciência. E paciência. Agora, é porque depois que você pega aquele embalo ali de sacar que como é que melhora a taxa de fertilização dos ovos, com a artêmia não perde um, não, né? Os bichinhos eles vão dar cara que vão ficar subdesenvolvidos só mais lá para frente. No início ali arranca todo mundo. Se você deixar eles nadando em artêmia aí uns 10 dias, a biomassa multiplica por eu estimei aqui umas 6 a 8 vezes. E é bem por aí. Artêmia salina? A partir do momento que você começa a colocar artêmia na frente deles, eles viram uns tubinhos de artêmia assim e vai duplicando de tamanho a cada dia. E é curioso porque, como o bichinho novinho, ainda transparente, você vê o tubo digestivo dele todo alaranjado, de fora a fora, com os nódulos de artêmia. Impressionante. Pois né? Foi isso que eu fiz aqueles videozinhos daqueles albinos, porque você via lá dentro, você via os órgãos, você viu a bexiga natatória, você vê o tubo digestivo, você vê a hora que eles estavam maiorzinhos, dava para ver inclusive o pontinho do coração. E nos cálicos e nos métios ainda é mais transparente do que no albino. É mesmo? Você vê os órgãos internos do bicho. É impressionante. Se ele não tiver aquelas células pigmentares que dão aquelas manchas metálicas, né? Eles ficam totalmente translúcidos. É interessante. Tem os filhotes. Eu já tive quíngio. Isso, o Minouro chegou. Eu já tive quíngio. Minouro. Dele ficar cor-de-rosa, por transparência, que eu acabei optando pelos rotíferos. Estava ficando impossível fazer essa eclosão dos cistos de artêmia, né, para atender a demanda para o bicho. Uma temporada de reprodução aqui em casa era 4, 5 quilos de cisto de artêmia. Isso aí dá para alimentar quantas toneladas de guto? Pois é. Mas O que está buraco mais embaixo, o bicho maior come muito. O que está ajudando a segurar um pouco a peteca é porque tem os outros alimentos vivos e ali depois de uma semana de eclosão por aí, eles já estão comendo microvermes, já estão comendo equitreia. Conforme eu coloquei lá no grupo, eu tive batendo um papo com o Mauro essa semana e ficou muito nítido para a gente, lá durante a última exposição que a gente fez aqui, algumas questões, para mim, afloraram bastante. O Mauro, não sei se ele percebeu isso, não porque, primeiro, porque teve lá só no sábado, e segundo, porque também estava muito voltado. O Mauro sempre é ele que dá atenção para as pessoas que querem ouvir, saber um pouco mais de Kingios e tudo mais. Mas a experiência que a gente teve com o curso de julgamento de GUPs foi uma experiência super rica. Então, acho que eu tinha comentado rapidamente sobre isso com vocês aqui numa das reuniões anteriores. E o problema do GUP não chega a ser igual ao do Kingio, porque já tem campeonatos há muitos anos. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um treinamento com regras de julgamento e vamos expandir o julgamento. E foi muito legal por várias razões. Dentre elas, ele saiu do papel de centralização é a sua opinião, porque qualquer opinião que for dada, ela vai favorecer um em detrimento de outro peixe.
independente se a pessoa está vendo detalhes e se está enxergando da forma que o outro está vendo. Então, isso nos chamou muita atenção. Eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente só algumas imagens disso aí que eu separei aqui para a gente, para essa reunião. Então, o curso, a gente fez um curso por videoconferência no segundo semestre do ano passado. Na reunião de novembro, nós fizemos a primeira rodada do julgamento coletivo, e nessa reunião agora, a gente fez a segunda rodada. Então, vou contar para vocês rapidamente como que foi a questão dos GUPs, e não sei se necessariamente se precisa ser o mesmo modelo para Kings, possivelmente não, mas como que foi feito? Numa primeira rodada, nós tínhamos, cada um de nós tínhamos 3 cores, a gente tinha umas bolinhas adesivas em loja de material de escritório, bolinhas coloridas. Então, cada um de nós tinha uma cartelinha amarela, vermelha e preta. E qual era o objetivo das cartelinhas, das 3 cores das bolinhas? As 3 cores das bolinhas, primeiro teve um primeiro round, que é olhando para as classes. Então, nos GUPs, os peixes são divididos por formato e cor. Então, as classes, que são as raças, cada um entrava em uma classe e colocava a bolinha preta para o melhor da classe, a bolinha amarela para o segundo lugar e a bolinha vermelha para o terceiro lugar. Com isso aí, o que a gente estava fazendo? Ganhando tempo, porque se a gente for usar uma planilha de julgamento para cada peixe, um julgamento com 200, 300 peixes, que é o que geralmente tem, levaria 2, 3 dias. Então, o tempo fica muito alongado, fica muito cansativo. Então, o que nós fizemos? O primeiro round, que esse foi o mesmo modelo adotado nas exposições da Ásia, da Europa, e que foi por isso que a gente trouxe o mesmo modelo para o Brasil. O primeiro round, então, assim, pode sair, os juízes saem andando pelos aquários, não precisa ter sequência, não precisa... Cada um tem a lista na mão, aqui, ó, do aquário tal até o aquário tal, está a classe tal. Então, cada um está com a lista na mão, vai lá, faz a sua votação. Inconvenientes. Um vê o que o outro está votando, uma vez que as bolinhas estão visíveis. Então, isso pode levar a um certo, uma tendência de acompanhar a votação dos outros. Questão que pode ser superada com uma votação eletrônica no celular, por exemplo, com o Google Forms. No mesmo modelo, a gente pode fazer 3 bolinhas e fazer isso num formulário do Google, e a gente faz isso pelo celular. Passada a primeira fase desse primeiro round aí, que foi das bolinhas, aí a gente foi para as cartelas, para os formulários, cada um pontuando as características por uma planilha que tem para GUP, por formato, para cor, padrão, para o corpo, para dorsal, para caudal, a gente tem cor, formato e tamanho, e cada um com um score com alguns números. Então, isso aí eu quis fazer esse comentário só contando para vocês brevemente como que aconteceu essa preparação nos GUPs, e com isso o que a gente viu? Primeiro, estavam julgando, se eu não me engano, 9 pessoas. Tinha alguns participantes que se levaram peixes, mas não tinham participado do treinamento, então não tinha condição de participar do julgamento. E o que a gente está contemplando daqui para frente é de fazer sempre votações coletivas. Depois de que foi feita a primeira rodada com as bolinhas, a segunda rodada foi dar ponto planilhado só nos melhores de cada uma das classes, e aí foi contando as bolinhas, ó, o que tem mais preto é esse aqui. Então, esses aqui são os que a gente vai votar planilhado, que vai julgar planilhado. E com isso aí, na hora da apuração dos resultados, outra metodologia que foi utilizada foi, para cada um dos peixes,
foi eliminada a maior e a menor nota, para evitar favorecimento ou desmerecimento de alguém em relação a algum peixe. Outro desafio que esse método todo estava querendo superar, que é uma discussão que acontece em todas as exposições também, é: o juiz tem peixe na exposição ou não tem? Esse é um problema, porque a maioria de quem está num julgamento é criador. E se a gente falar assim, não, então quem vai expor peixe não julga. Então não tem ninguém para julgar, porque todo mundo é criador. Então a gente precisava encontrar uma maneira que pudéssemos ajuntar todo mundo e, no final, pela segunda vez, porque na de novembro também foi muito legal isso, a gente não teve problema nenhum no julgamento. Todo mundo viu o julgamento como justo e como muito embasado nos conceitos que haviam sido trabalhados. E aí, batendo um papo sobre isso com o Mauro, o que a gente estava conversando? Olha, se a gente ficar nessa de não temos juízes, porque não tem peixe e nunca teve exposição de king no Brasil em volume, então, obviamente, não tem juízes. Se não tem juízes, e aí porque não tem exposição, e aí foi isso que eu coloquei lá no grupo, não, mas não tem exposição porque não tem juiz porque não tem exposição, e a gente não sai desse loop. Então, eu e o Mauro batemos um papo essa semana e falamos o seguinte: vamos fazer o mesmo modelo para os Kingios, para uma exposição de novembro, porque nós temos aí 6 meses de preparo. Te passo a palavra aí agora, Sérgio. E aí a ideia qual seria? Primeiro era trazer essa proposta aqui para a gente poder bater um papo junto, e se a gente achar que o caminho está legal, a gente começar a discutir um pouco sobre quais os critérios que nós utilizaríamos, que inclusive foi um pouco do comentário, não sei se todo mundo teve a oportunidade de ler, o Ederson colocou lá no grupo lá que ele está terminando a apresentação da tese de mestrado e não poderia participar aqui, mas o que ele está sugerindo basicamente é o que a gente está fazendo mesmo, é a proposta mesmo, que é discutir em cima de quais os critérios que a gente adotaria, e nós não precisamos chegar com uma caixinha de surpresas lá em novembro. Nós podemos começar a fazer um ensaio desses critérios nas nossas reuniões por videoconferência, podemos colocar alguns peixes e podemos ir treinando os olhos e treinando os conceitos. Um comentário que eu não fiz, finalizando a minha fala. Durante esse processo dos julgamentos dos grupos, a hora que a gente terminava cada uma das classes, a gente parava, isso demorou um pouquinho mais, mas a gente parava e discutia sobre a classe anterior. Eu dei o primeiro para aquele lá, eu dei o primeiro para aquele lá, eu achei que ele tinha um problema na dorsal, eu não tinha visto isso não. Então, isso aguça muito mais o olhar da gente, porque aí a gente começa a ficar muito mais ligado em detalhes que, assim, poxa, acabei de olhar para o peixe e não vi nada disso. Tá, outra pessoa que viu a mesma coisa que eu está me mostrando, a dorsal, o problema na caudal, o problema da cor. Então, essa aí é um pouco dessa introdução desse assunto, para a gente ver como que a gente conduz. Diga lá, Sérgio. Obrigado, Mário. Tem várias coisas que eu queria comentar. Em primeiro lugar, como sugestão, no caso, por enquanto, que a gente não tem aí pessoas, vamos dizer assim, preparadas, né? Não vamos falar qualificadas, preparadas para fazer uma avaliação dessas, né? Igual vocês fizeram com o GUP, o ideal é que a pessoa não avaliasse o próprio peixe, né? Então, se ele é um juiz e está participando do julgamento, ele não deveria julgar o próprio peixe, é só uma sugestão, tá? Em segundo lugar... Deixa eu só aproveitar o seu comentário, só para poder te contar o seguinte, essa proposta, isso aí já foi tentado várias vezes com os grupos também, sabe? Isso aí é complicado. Por quê? Porque um dos critérios de uma exposição, e engraçado que isso aí está lá naquele documento do julgamento do Ranchu que eu compartilhei essa semana aí no grupo, é que você não sabe
quem são os peixes. Então, mesmo o dono do peixe, e aí nos grupos que às vezes a gente tem 400 peixes, aí o número é grande, você não sabe se o seu peixe é esse ou esse, não. Nem você não sabe. Porque os peixes são da mesma classe, são da mesma linha e são muito parecidos. Então, assim, aí teria que ser assim, o juiz tem que falar... Então, foi exatamente por essa questão que cortou a nota mais alta e a nota mais baixa, para poder tirar essa diferença e levar para a mediana a média das notas. Mas desculpa ter te interrompido. Não, foi pertinente demais, ótimo. E segundo, assim, quando tiver um próximo um negócio desse, eu não sei como é que foi, se vocês organizarem isso, eu tenho muita vontade, independente de ser Kingill, mas eu tenho muita vontade disso aí. Outro dia, lá na exposição, lá eu fiquei escutando o pessoal fazendo avaliação, eu gosto muito dessas coisas. E, por último, eu vi o negócio do Ederson, sim, achei muito pertinente a fala dele e a sua, né, que a gente fica aqui, não vai ter exposição porque não tem avaliação, não tem avaliação porque não tem exposição. Eu acho a sua ideia excelente, né, e junto com o professor aí, da gente começar a fazer isso, querendo ou não, nós já começamos a fazer, né, nós já avaliamos alguns peixes aqui, né? E eu acho legal a gente fazer sim, eu acho que vai ser fantástico a gente colocar alguns peixes e começar a ter essa visão, que até mesmo eu tenho algumas dificuldades ainda, né? Você tem que treinar bem a vista. Um dia eu coloquei para o professor aqui, eu mandei um peixe que eu tinha aqui, eu falei, professor, esse peixe aqui é perfeito. Aí ele achou defeito do peixe, é porque tem daqui e tal. Achei jóia, né? A gente acha que sabe e não... E aí eu falei, olha isso aqui, você está vendo? Mas não está legal. Aí eu falei, eu realmente não estou treinado. Eu acho muito pertinente para a gente poder ter aqui né, uma bancada, vamos dizer assim, para avaliação depois. E uma coisa muito coerente, né? Fazer uma coisa... Não quero puxar, eu não quero ganhar o campeonato porque eu coloquei meu peixe lá e quero ganhar. Eu acho que tem que ser uma coisa muito pé no chão, tem que ser o peixe mais bonito mesmo, né? Mas legal, gostei da ideia. Então, eu cheguei, inclusive, a propor de fazermos um treinamento da forma que o Mário já apresentou, nós pegarmos alguns videozinhos de peixes, nas nossas reuniões daqui para frente, vamos dar uma analisada, vamos olhar esse peixe assim, uma coisa mais informal como ponto de partida. Olhando esse peixe aqui, nesse vídeo, o que vocês acham? O que vocês enxergam? E aí a gente começar a pontuar aspectos a serem considerados. Existem vários critérios para a avaliação desses peixes, que estão disponíveis, inclusive, na internet. Né? Tem vários vídeos, inclusive, mostrando, por exemplo, aquele vídeo do Lei, mostrando a diferença entre 3 linhas de uranchu, né? Uranchu tailandês, uranchu chinês e uranchu japonês. Porque são 3 bichos diferentes ao longo do processo de seleção. Então, vamos imaginar, numa exposição específica de uranchu, né? Se o padrão é japonês, os outros estão fora, eles vão ser desclassificados. Se for uranchu geral, né? Aí vai ser aquilo que agrada mais um juiz ou outro. Então, nós temos que começar a pensar nessas possibilidades. Né? O Ederson, como o Mário citou anteriormente, no que ele apresentou lá no grupo, alguns aspectos, né? Se você pega, por exemplo, o Demequim, que foi um dos peixes que ele citou, o padrão moderno atual de Demequim é um corpo de Liuquim, acabou. Não estou dizendo com isso que nós devamos desclassificar todos os outros Demequim, não, podemos fazer por categoria. O padrão moderno, o padrão mais antigo, de corpo mais alongado, mas aí nós temos que separar esses subgrupos, vamos dizer assim, porque senão um vai desclassificar o outro. E nós não temos, na realidade, nenhum peixe em quantidade para fazer esse tipo de discussão, de avaliação. Esses aspectos da variabilidade dentro de uma determinada raça, né, para o padrão mais moderno, né, e o que vinha anteriormente. Então, a gente tem que fazer uma separação disso, né, como ponto de partida. Mas o mais relevante que eu acho no processo todo
é você ver o conjunto, o peixe em seu conjunto, se ele está harmonioso, que às vezes ele pode apresentar alguma deficiênciazinha, algum defeito, mas o conjunto suplanta, às vezes, esse pequeno defeito. Era nesse sentido. Então, um juiz vai ter que avaliar dessa forma, o conjunto, né? Pode perder um pouco mais de ponto aqui ou ali, ou ganhar mais no outro, mas é esse treinamento que nós vamos ter que fazer. Esse é o nosso começo, né? Para nós nos prepararmos para ter essa leitura, né? E podermos fazer uma avaliação. Então, a minha sugestão, como eu havia já conversado com o Mário, que ele está apresentando, é nós pegarmos, né? Fazer uns videozinhos de um peixe ou outro e tentarmos analisar dentro de uma determinada linha de observação, para a gente começar a se treinar para isso. Você tem sempre, e grande parte dos julgamentos, uma parte que é objetiva e uma parte subjetiva, né? Qual que é o desafio que eu vejo? A parte que é subjetiva, não temos o que fazer. Aí vai da experiência mesmo da pessoa, vai, né, de critérios até de gosto, às vezes, né, porque o criador e o juiz, ele também tem gosto, né? Ele tem gosto. O gosto dele, a gente imagina que o gosto dele esteja pautado, né, por um padrão, né, para aquela variedade que ele está analisando, etc. Mas ele tem gosto, né? Então, essa subjetividade, a gente não tem como atuar nela, né? Então, assim, eu acho que isso é claro. Agora, o que é objetivo, né, é que é o problema, a meu ver. Que deveria ser objetivo, acaba muitas vezes não sendo, e aí o Mauro acabou de falar algo aqui que eu ia comentar. Muitas vezes, em muitos julgamentos, isso ocorre em cães, eu acho que ocorre em cavalos, e todos os bichos são julgados por aí, muitas vezes você percebe que quem está julgando não está, né? Ou porque não conhece adequadamente, portanto, ele não atende determinados quesitos que seriam pilares, alicerces, às vezes, para aquela variedade. E aí fica uma situação extremamente desagradável, porque o juiz, às vezes, não conhece bem a variedade que ele está julgando. No caso de cães, é a raça, porque são juízes muitas vezes, né, não são especializadas, algumas são, mas muitas vezes o juiz é para várias raças, né? Então, gera uma confusão generalizada, vamos dizer assim, né? E aí sai discussão, sai briga, às vezes destrói grupos que estavam sendo construídos com todo carinho, etc., para ter um crescimento, etc., de uma determinada raça, né? Refletindo sobre isso, e depois ainda hoje, né, quando eu vi o tema da reunião, eu falei, eu acredito que nós temos algumas ferramentas para dar um critério mais objetivo, inclusive para o juiz, né? E o Mário, ele foi no caminho, no início aí, ele colocou alguns pontos que eu acho que tem que ser explorado hoje, né? Eu acredito que, por exemplo, as fichas de julgamento, esses formulários, no caso dos quinguios, eles vão ter que ter particularidades, a meu ver, né, posso estar até enganado, eles vão ter que ter particularidades entre, né, não pode ser o mesmo formulário para julgar um Ryukin e um Hanshu. Ele tem que ter particularidades, porque tem detalhes numa variedade que às vezes é insignificante para outra, mas para uma determinada variedade é extremamente importante. Veja bem, no passado, a dificuldade de manuseio, né? Como é que você vai ter um monte de formulário para raças diferentes, né? Para variedades diferentes, vamos dizer assim. Hoje em dia, isso é muito mais fácil, né? Em função da tecnologia, da informática, de aplicativos, etc. Eu acho que é possível, né? Eu não estou dizendo que nós vamos fazer isso agora, mas eu acho que a médio prazo a gente deveria ter o que é objetivo, né, listado em formulários específicos para as variedades, e isso disponível para o juiz, para que ele se atente, ao menos para que ele veja, não, isso aqui eu tenho que olhar, ó, né? No formulário papel, ok, né? Mas é complexo, ele tem que ficar escrevendo, ele tem que ficar olhando um monte de peixe ao mesmo tempo, etc. Talvez exista um mecanismo aí de se ter um aplicativo que meio que a ideia que eu imagino não é
condicionar o julgamento, fechar para que a pessoa só julgue com aquela lógica. Não, mas é para ser um facilitador, sobretudo para um grupo como o nosso, né, que está começando, né, a tocar nesse assunto de julgamento, a analisar os critérios. Talvez para um grupo muito mais amadurecido, ou, né, no caso dos grupos, talvez isso não tenha validade nenhuma, mas para um grupo pequeno que está começando a pensar em fazer julgamento e que tem dificuldades como nós, né, pelo menos parte desse grupo, grande parte dele, eu acho que talvez se tivesse essa base, esses formulários, né, e quem sabe até via aplicativo, etc., teria que se pensar isso, como viabilizar isso, né, que desse agilidade no processo e evitasse que a gente, entre aspas, esquecesse determinados pontos importantes que devem ser julgados para aquele bicho, para aquela variedade. Eu acho que seria um ganho enorme, sabe? A gente teria teríamos critérios mais claros dentro dessa parte que eu chamei de objetivo, né? Agora, dali para frente, o subjetivo não tem jeito mesmo. Aí é a lógica que cada pessoa, com a sua experiência, com o seu gosto, etc., vai colocar no bicho, sabe? Então, eu acho que tem que ser trabalhado isso. E eu acho que é um momento ideal, porque é um grupo, como eu disse, novo, né? Que está se propondo a fazer algo que, aqui no Brasil, pelo menos, que nunca foi feito, né? Do ponto de vista de julgamento, de se fazer um treinamento, de buscar um conhecimento para se julgar de fato. Então, é isso. Eu tenho refletido muito sobre isso, porque é algo que me incomoda desde lá de trás, há 15 anos, quando eu estava ainda com os cães, etc., né? Isso sempre me incomodava. Às vezes chegava lá no julgamento, o cara desclassificava ou um cão por um critério que ele, em função dele estar desatualizado, e não em função do cão que era ruim, por exemplo, num determinado critério. Às vezes o juiz estava desatualizado, porque ele não tinha como fazer esse acompanhamento de todas as variedades de cães, no caso raças, né? No nosso caso não é muito diferente, não. Se for julgar um Ranchu e um Wilkin ou uma outra variedade dessas que a gente tem trabalhado aí, cada uma tem a sua especificidade. Então, não sei, é uma elucubração, vamos dizer assim, mas eu acho que a gente tem que dar objetividade ao que é possível ser objetivo dentro do julgamento. Em resumo, é isso. Mas acho que a gente está bem alinhado aí, viu, o Hermínio? Porque a ideia é justamente nós montarmos quais serão esses critérios. Então, o que eu estava imaginando era da gente pegar nas próximas reuniões e a gente ir refinando, a gente trazer propostas e a gente trazendo essas propostas, a gente direcionar como que vai ser o funcionamento desse julgamento. Como o Mauro comentou, não adianta a gente querer trabalhar importando uma série de padrões de uma entidade que esteja pronta, vamos chamar assim, porque a gente não tem N, a gente não tem variabilidade dentro das raças. Então, assim, a gente vai ter que ter um formato nosso, um formato que ele é perfeito? Não, ele é o melhor que dá para ser para o momento que a gente estiver vivendo. E se Deus quiser, ele vai evoluir e vai demandar mais refinamento ao longo do tempo. Então, algumas questões que vocês colocaram aqui, eu acho que justamente vão ser o tema das nossas conversas, que qual o grau de profundidade que a gente vai dar num julgamento, se a gente vai buscar seguir as tendências atuais ou não, e isso, tudo essas decisões são nossas, né? Isso não vai estar pronto em lugar nenhum. Não seguiram a ficha técnica que foi proposta. É justamente porque a ficha técnica ela veio importada pronta. Ela não foi discutida e contextualizada para o caso em questão, porque a realidade nossa é diferente em cima do que a gente tem, né? Então, eu acredito que seja um pouco disso aí tudo que vocês comentaram, é justamente o tema da questão, é a gente trazer os julgamentos do que a gente tinha pensado lá atrás, quando a gente começou a discutir um pouco sobre os padrões raciais,
a gente tinha conversado um pouco em seguir o padrão chinês. Então, no padrão chinês, aí a gente tem o julgamento dos peixes sem dorsal e os peixes com dorsal. E essa era uma primeira macrodivisão. E aí, depois, como que a gente vai evoluir para uma tabela de pontuação? Aí eu peguei e abri aqui um documento para a gente poder ver aqui, ó. Essa aqui é a tabela de pontuação usada para os GUPS. Então, corpo, dorsal, caudal, cor, formato e tamanho. E aqui estão as pontuações, e esse processo ele é demorado. A ficha é a mesma, independente para as linhas. Então, aqui nos deltas, a ficha é a mesma, mas o padrão racial é outro e a pessoa precisa ter entendido um pouco sobre isso. Deixa eu pegar aqui um outro extremo, aqui, ó. Aqui, ó. Um double sword. É outro padrão racial, mas a ficha é a mesma. Então, ou seja, a pessoa tem que tem que ter participado um pouco das discussões de qual é o padrão racial para poder usar a ficha. Eu não sei se a gente vai trabalhar na mesma sistemática para os quinhos. Eu estou trazendo isso aqui só a título de aumentar o nosso repertório de opções, e foi nesse sentido aí que eu tinha compartilhado com vocês no correr dessa semana aquele documento sobre esse julgamento de Ranchu feito no Japão. Então, essas 12 características aqui que eles levantam, e aí o Mauro foi exatamente quando o Mauro estava falando ali agora mesmo sobre a harmonia, o olhar para o conjunto, que foi a parte que ele repetiu ali no final, é justamente onde eles entram aqui, ó. Aqui, ó, lá no item 1, lá, ó, a forma geral, as características, cabeça, tronco, a cauda, tem que ter equilíbrio entre si, com o peixe como um todo. Os peixes mais grossos e robustos, em proporção ao seu tamanho, serão classificados como superiores. E depois vem peixes com escamas pequenas e bem alinhadas em proporção ao corpo e com alto brilho. Então, assim, são questões que a gente olha assim, igual o Hermínio colocou, né? São questões objetivas ou subjetivas. Algumas delas são objetivas, mas assim, objetivas para o olho que está treinado. Para o olho que não está treinado, elas se tornam subjetivas do mesmo jeito. Então, a gente vai ter que dar uma treinada e refinar o processo, onde mas diferente de um julgamento tradicional, onde num julgamento de cães ou de pássaros, isso gera muita divergência, porque ao final disso, um animal deixa de valer R$1.000 e passa a valer 10 ou 20 mil reais, então isso tem um impacto econômico muito grande. Eu acho que a nossa meta seria chegar ao final de um julgamento desse e elevando o nosso entendimento geral e na busca de um consenso em relação a um processo justo e que consiga atender às nossas expectativas para o nível que a gente está. Quando eu digo para o nível que a gente está, me refiro principalmente à escassez de peixes, porque com pouca variabilidade, não adianta a gente querer ter um campeonato de Ranchu estilo chinês, estilo tailandês, estilo japonês. Olhe lá se a gente conseguir fazer um julgamento de Ranchu, porque pode ser que a gente vai ter que fazer um julgamento comparando um Ranchu com o Oranda, e não tem problema. Acredito que, num primeiro momento, o nosso foco não é se esse é melhor do que esse, e sim refinar o processo. Muito bem colocado, Mário. Acho que é por aí mesmo. Então, nós temos que começar a nos preparar, né, para esse treinamento, porque eu acho que nenhum de nós, numa boa, né, acho que nenhum de nós está apto a virar juiz de um dia para o outro.
né? O que a gente conhece disso daí? Eu tenho uma série de dúvidas. Acho que eu tenho mais dúvidas do que certezas, né? Então, eu acho que é esse o caminho, a gente começar a fazer uma construção. Lá no início desse grupo, nossa, o pessoal estava ansioso de fazer a exposição, de julgamento, mas baseado em quê, pô? Né? Aí nós tivemos que colocar um pouco mais de calma, olha, não é bem assim que a coisa acontece e tal, até mesmo para não gerar conflito, né? Quando eu fiz a colocação da questão das fichas, de critérios, né, eu me lembro um caso, num desses que eu acabei divergindo, que era um tanchou, né, um red cap. Pô, e o red cap é muito bem definido, que a pigmentação vermelha tem que ficar no epitelioma. E um peixe que foi escolhido, ele tinha a cabeça toda vermelha. Pô, ele fugiu do padrão de red cap, do que estava, inclusive, colocado na ficha. Ou seja, se extrapolou, não sei por quê, não interessa, né? Mas o padrão é definido, que essa mancha é igualzinho nas cartas Tanchou, né? A posição que tem que ter essa mancha na cabeça, né? A presença de alguma outra manchinha, de lábio, de batonzinho. Então, são coisas, né? A gente tem que ter um mínimo de diretriz, vamos dizer assim. Então, as fichas seriam, para essa finalidade, dar um basicão, né? E dali para frente, sim, vamos ver o que tem de mais interessante, que pode ser anexado, pode ser acrescentado, né? Certamente que, em médio e longo prazo, né, a coisa evoluindo, legal, né? Nós vamos ter, por exemplo, os ryukin de cauda curta, ryukin de cauda longa, oranda de cauda curta, oranda de cauda longa, corpo longo, corpo curto, mas isso a médio e longo prazo, porque nós nem temos isso ainda. Vamos imaginar que a gente fosse, citando o exemplo que o Mário falou, vamos fazer Diranchu. Bom, o que vai aparecer? Quantos peixes, quantos uranchus deverão aparecer com um processo desse? E em qual contexto? Ele é chinês? É tailandês? Japonês? A mesma forma, né? Não dá para comparar isso daí com, por exemplo, com cabeça de leão, que a morfologia corporal é diferente. Grande parte das pessoas não sabe nem qual é a diferença entre um cabeça de leão e um ganchu. Então, não são peixes comparáveis, até visualmente. O próprio ganchu japonês, ele é selecionado e é avaliado, visto por cima, não é vista lateral. Enquanto que o ranchu chinês, né, e tailandês, a vista é lateral. Ele foi selecionado nessa direção, com esse propósito. Então, isso a gente vai ter que ir com muita calma, né? E a gente ir entendendo esses aspectos e treinando os olhos, né? Que a verdade é essa, nós temos que treinar. Nós não sabemos, né? Você chega, uma coisa é você chegar, nossa, achei esse peixe maravilhoso. Ok, o seu gosto está ótimo. Ele está no padrão? Bom, aí é uma outra história, né? Então, é isso daí. Acho que esse é o papo e que a gente poderia, para frente, começar a fazer esse tipo de treinamento. Pois é, a impressão que eu tenho é que nós temos que tentar pegar esses padrões e transformar isso numa espécie de tutoriais, né? Os padrões se transformar numa espécie de tutoriais para que nós possamos entender o que está ali, né? Uhum. E aí essa ideia de colocar uns peixes aqui, né, nas reuniões para a gente fazer um exercício, vamos dizer assim, né? Eu acho que vai dar margem para a gente ir criando transformando um padrão simplesmente num procedimento, né? num tutorial para a gente poder entender um julgamento. Se a pessoa não vai ser juiz ou não vai julgar, mas pelo menos entender o julgamento, né? Eu acho que é mais ou menos essa lógica assim, que eu refleti, né, a partir do momento que eu vi que nessa reunião seria tratado desse assunto. Legal. Inclusive, Hermínio, para o criador, né? O aquarista, o curtidor do King, se resolver levar um peixe para uma exposição, ele ter noção se o que ele está levando está dentro do que está enquadrado, né? Porque senão a pessoa chega, acha o peixe dele lindo e maravilhoso, né?
e chega lá, o bicho não atende os critérios. E aí isso começa a gerar desconforto, gera conflito, né? Como diz o velho ditado, quem ama o feio, bonito lhe parece. Né? Assim, e, às vezes, não tá naquilo que deveria. Então, isso é uma referência, inclusive, para quem quer criar King, para ser um norteador, inclusive, de escolha, né? Dos seus peixes, dos filhotes que tiver, que ele vai selecionar para frente, para ele aprimorar uma linhagem. Eu acho que é essa a leitura, é essa a visão que é necessária. Aí sim a gente vai conseguir colocar os Kings, em termos de Brasil, em um outro patamar, que hoje nós não temos. Nós temos uma série de aleatoriedades, né? É ao gosto de cada um, não tenho nada contra, é questão de gosto, pô, mas tudo bem, mas aí se for para um contexto de exposição, de avaliação, não, aí você tem que se encaixar dentro de determinados critérios. Isso ocorre demais com o GUP, né? A pessoa às vezes chega, a primeira coisa, ela tem que, o GUP, ao ser inscrito, o processo da exposição para ser avaliado, ele tem que ser encaixado dentro de um determinado critério, de uma determinada categoria. Se for colocado um texto numa categoria na qual ele não se encaixa, ele está desclassificado, acabou, morreu. Né? Por quê? Porque ele não se encaixa naquela categoria. É essa a questão. Então, é necessário que a pessoa tenha um mínimo de embasamento até para inscrever o texto posteriormente na exposição. Mas isso ainda vai ser mais lá na frente. Né? Então, esses primeiros passos são fundamentais para a gente conseguir ter uma leitura mínima, né, do que é, né? O que nós estamos buscando, o que nós estamos querendo. É o nosso ponto de partida. A grande vantagem nossa é que nós temos tudo para construir para frente. Então, isso vai ser um aprendizado conjunto para todos nós. Vamos poder discutir, conversar, trocar as ideias, fazer as leituras individuais, que às vezes você enxerga uma coisa, como o Mário colocou isso muito claro, o outro avaliou outra coisa, fala, pô, mas eu não vi isso. Pô, meu olho não estava treinado para enxergar isso. Né? Então, eu preciso me treinar mais para poder ver mais detalhes e aí sim ser capaz de fazer escolhas. Até, como eu falei, na própria criação, para você ir selecionando o seu plantel de maneira a aprimorá-lo. Só um comentário, Mauro, aproveitando essa sua fala, em relação aos GUPs, porque isso é muito claro que assim, GUP que está classificado em categoria errada, ele está sumariamente desclassificado. O que a gente passou a fazer para poder reduzir ruídos foi sempre tem um de nós na mesa de inscrição ajudando quem está trazendo os peixes. Ah, esse peixe meu é categoria tal. Não é, não. Isso aqui é melhor você colocar naquela categoria ali, para poder evitar a desclassificação. Agora, voltando naquele documento que foi compartilhado aí essa semana, vocês vejam que aqui, ó, a turma dando nota aqui, ó, não está longe da nossa bolinha adesiva, não. Ó. Mesma coisa, ó. Ó, 6 juízes, cada um individualmente, cada um tem 6 marcadores com o número de 1 a 6, o 1 é o ruim e o 6 é o considerado excepcional. Eles têm 10 segundos para tomar a decisão em relação aos pontos que eles vão dar para cada peixe. No entanto, os juízes têm que ser experientes e têm que ter conhecimento sobre padrões e regras. É isso aí, é exatamente o que a gente está conversando, mas aqui não está fora. Aqui, ó, isso aqui é o processo nosso da bolinha, para ganhar tempo. Eles vão chegando e vão batendo o martelo. Ó. A cada 10 segundos, eles mudam de bacia aqui, ó, e sai pontuando. Então, aqui está o processo do julgamento, jogo rápido, e aqui está a planilha, exatamente do jeito que a gente está imaginando também. Então, assim, a gente não está reinventando a roda, não. Eu acho que a gente está adaptando a roda para o nosso eixo, né? Para a condição que a gente tem nesse momento. E o curioso aí, Mário, no que você está ilustrando, que observa, aquilo ali é só para Iranchu. Né? Iranchu, padrão japonês. Então, o buraco é muito maior. Essa exposiçãozinha então, aqui é só de Iranchu. Devagar,
mas nós vamos construir, velho. Exatamente. Então, E essa foi, inclusive, a outra razão da gente buscar essa conversa aqui, é porque uma das coisas que para a gente ficou muito clara na exposição foi o seguinte: a partir do momento que a gente tiver campeonatos rodando, a gente consegue ter uma atratividade maior para que as pessoas, a partir do momento que as pessoas têm interesse em levar seus peixes, elas têm que automaticamente se inteirar um pouco mais sobre padrões, sobre regras, e isso sobe a régua no geral, porque uma coisa que eu acredito que a gente não tem que evitar ao máximo é deixar as raças virem, entrarem para o Brasil e chegar aqui, virar uma miscelânea para depois levar 10, 20, 30 anos para poder ir limpando isso por causa de lambança que foi feita por desconhecimento, né? E isso é muito fácil de acontecer. Então, discutir um pouco e aprofundar sobre os padrões é vital para a longevidade e para o futuro da espécie aqui dentro do Brasil, para a gente poder ter peixes bons no futuro, né? E o outro comentário que eu iria fazer em relação a essas questões todas, daí a necessidade da gente estudar um pouco e olhar para o que estão fazendo fora do Brasil, a gente também não dá para a gente inventar uma jabuticaba brasileira por completo. Para a gente entrar, na medida do possível, a gente procurar encaixar no que já está em andamento em outros países, já mirando que em algum momento futuro a gente possa ter uma integração com outros clubes fora do Brasil, né? Então, assim, para os nossos peixes não ficarem completamente fora do rumo em termos de padrões. Então, o que eu estava pensando, não para hoje, então hoje era para a gente poder justamente ter essa conversa aqui, eu estava pensando era da gente, se houver consenso entre nós, a gente começar, da agora até a nossa próxima reunião, a gente buscar mais referências e a gente ver como que a gente comporia um documento não, como que a gente comporia esses critérios básicos de julgamento para a gente poder fazer um primeiro ensaio que nós não temos necessidade nenhuma de acertar. Nossa necessidade é o fazer, é o debater, é engrandecer, é engrossar a conversa. Num outro documento de um outro clube que eu peguei, eles já entram com um sistema de desclassificação antes da classificação. Olha que legal. O que eles olham antes da classificação? Se tem 2 nadadeiras anais, se os olhos são proporcionais e se eles são simétricos, se a nadadeira caudal, se ela é de 3 ou de 4 lóbulos, se as nadadeiras são simétricas em termos de tamanho, não tem dobra na dorsal nem na caudal, e o outro critério é a intensidade quando é a cor preta. Quando tem a cor preta, aí eles têm um olhar sobre se é aquele preto meio acinzentado ou se é aquele preto petróleo, preto mesmo. Então, eu acho que nós precisamos juntar esses pedaços e dessa colcha de retalhos aí a gente sair com um documento que precisa ser mais simples numa primeira rodada. E aí o que eu imaginei foi a gente pegar, se for necessário, a gente pode pegar uma reunião, se for necessário, nós podemos pegar 2. Aí depois que a gente tiver um primeiro protótipo de como seria o nosso critério, ainda por videoconferência, a gente pega alguns peixes e faz um treino com bola, e a gente faz alguns julgamentos, e aí a gente começa a ter um modelo nosso, sabendo que o modelo é sensível à qualificação dos juízes. Então, assim, vai ser meio pobre no começo mesmo, porque é o limite do que a gente está nesse momento, mas a gente só vai crescer se a gente fizer.
a gente, nesse planejamento, talvez trabalhar uma raça ou uma variedade de cada vez, para não ficar muito confuso, né? Então, nós poderíamos escolher hoje uma para a nossa próxima reunião e começar a discuti-la até esgotar, né? Quer dizer, esgotar a gente não vai, mas chegar a um determinado nível mínimo de consenso para que a gente possa ir criando esse protótipo de avaliação para aquela raça de peixe, né? Como ponto de partida. E eu chamaria atenção nesses aspectos que o Mário pontuou, que poderia não ser tão exigido nesse momento, né? No caso dos peixes de cauda dupla, de 4 lóbulos, ou os lóbulos fundidos, que não obrigatoriamente, neste momento, fosse obrigatório a anal dupla, porque eu não sei se nós teremos peixes em quantidade, né, em termos de avaliação, que apresentem anal dupla. E em alguns processos desses seletivos, inclusive de Irantiu no Japão, não existe a obrigatoriedade de ter anal dupla, da mesma forma que não obriga que a cauda, os lóbulos, sejam totalmente separados, os lóbulos centrais. Às vezes eles podem vir soldados. Então, como ponto de partida, nós temos ideal, sim, que a cauda seja os lóbulos centrais separados e que a anal seja dupla. É o ideal. Mas que talvez, nesse momento, esse grau de exigência possa ser muito restritivo para o nosso contexto tão pequeno. Tá? É diferente, óbvio, que essa questão da cauda fundida, por exemplo, o tossaquim. Não tem como ter lóbulos separados. Desclassifica o bicho, acabou. Mário, eu penso não, escutando a tua fala, você disse que parte do modelo chinês, né? Como a gente já consensou no passado, e o modelo chinês ele iniciaria assim com ausência de dorsal, né? Seriam animais com ausência de dorsal e presença de dorsal, correto, né? Então, esse seria o início da árvore que a gente teria que destrinchar, porque dentro desse ausência de dorsal, aí existe lá a cabeça de leão, não sei o que, tal, e assim vai, né? E aí, dentro de um rancho, por exemplo, estaria lá padrão japonês, padrão chinês e padrão tailandês, é isso? Correto, né? Aí, dentro desse com dorsal, e aí teria mais uma outra divisão, aí seriam subdivisões, né? Cauda dupla, cauda simples, e por aí vai. Correto, né? Sim, Tá. mas eu acho que antes de entrar no cauda simples, cauda dupla e tudo mais, eu acho que é o que o Mauro estava falando ali. Ó. A primeira subdivisão é com ou sem dorsal, aí depois já entra para as raças. Né? Então, assim, com dorsal, aí os orandas, os telescópios, os Ryukins, e aí, como a gente já teve aquelas discussões sobre raças, e isso está tudo disponível aí, já dá para a gente poder ir já pensando para uma próxima rodada, que aí eu não sei, acho que a gente pode sair daqui pegando essa sugestão do Mauro, a gente já pode decidir isso hoje, mas assim, acho que dá para a gente poder trabalhar pelo menos umas 2 ou 3 raças por dia, pensando no critérios de julgamento e não rediscutir o padrão, né? Então, o que a gente consideraria já olhando para isso aí? Então, por exemplo, Ryukyu e Oranda, eu acredito que deve ser assim os mais criados, né? Sim. É o que mais está na moda. Eu vejo quem está querendo adquirir ou quer adquirir ranchu, né? Ou quer adquirir, ou ranchu não, peixe sem a nadadeira dorsal, né? Uhum. Ou quer adquirir Ryukin. São as duas raças ou duas variedades que estão na moda agora, né? Sim. Acho que daria para explanar bem, né? O, o que é que eu quero em cima disso, o que é que eu quero, não.
o que é que eu quero, mas enquanto julgador, né? Aham. Qual o padrão que a gente vai determinar, né? Vamos ver onde é que a gente vai se espelhar. O espelho chinês é esse aqui. O espelho chinês, então, fala que você tem que pontuar de 1 a 6 aquele tipo de nadadeira, correto? Né? Você tem que pontuar de 1 a 6 aquela curvatura, não sei se é curvatura, aquela inserção de cauda, da cauda dupla, né? Como é que chama? Pedúnculo, é isso, né? Acho que seria interessante também a gente ter uma aula, as partes, né? Como é a denominação de cada parte do corpo do animal também, né? Porque eu também eu fui falar agora ali onde insere o rabo, é pedúnculo, né? Acho que seria interessante ter isso daí também. Primeiro uma aula, aqui é a nadadeira dorsal, aqui é a nadadeira peitoral, aqui é a nadadeira anal, aí dentro da nadadeira anal, existe duplo, existe simples, aqui é a nadadeira caudal e ela tem que ser inserida dessa forma, e o local que se insere chama-se pedúnculo. Acho que seria interessante isso aí, uma aula, primeiro assim, de anatomia, né? Porque já que vamos olhar o peixe por fora, né? O fenótipo do bicho, então a gente tem que primeiro ter isso aí, anatomia, uma aula de anatomia, aí identificamos as partes do corpo. Opa, consensamos, todo mundo quer isso aqui? É isso, tá? É isso. Então, agora vamos trabalhar essa questão da pontuação. Opa, aqui, se tiver assim, é ponto menor. Se tiver assado, ponto maior. O olho, se tiver assado, ponto tal, né? O olho, se tiver uniforme e tal, ponto 6, por exemplo, pontuação máxima. Agora, se tiver de tal forma, a ausência de olho é desclassificação, né? Ou olhos desiguais, desclassificação. Acho que seria interessante isso aí. Então, primeiro, já que vamos analisar morfologia, né, forma, então, a aula de anatomia e identificação das partes do corpo do animal. Não sei se todo mundo está de acordo, mas eu penso dessa forma. Sim, vamos transformar, Minoru, gelatina, whey e epitelioma tudo na mesma coisa. Isso, vamos dizer lá, tudo isso é sinônimo, mas o nome que nós vamos adotar é esse, né? Tá? Porque aí senão fica o regionalismo, né? Aí unificamos todas essas linguagens. Não sei se todo mundo concorda, né? Mas eu penso dessa forma. Ótimo. Excelente, Minoro, porque aí, padronizando essa nomenclatura aí anatômica, facilita, e como esse material fica todo gravado e fica disponível para todo mundo, o nosso grupo é um grupo aberto para sugestões e aberto para mudanças. Então, assim, caso alguém veja futuramente, mas isso aqui precisa ser revisto, a gente revê. Nós não temos obrigação nenhuma de sair com uma primeira versão pronta, linda, maravilhosa e que atenda a todas essas questões, né? O que a gente tiver no alcance nessa primeira rodada, eu acho que mais importante que a documentação em si, muito mais a gente conseguir a opinião de todos, porque mesmo a pessoa que não tenha tanta profundidade em termos do olhar, é importante também assim a gente ver se os critérios que estão sendo utilizados e a forma que isso está sendo pontuado, se isso fica claro. Então, assim, o que eu quero dizer é que mesmo a pessoa que não entenda absolutamente nada de julgamento, ela precisa, pelo menos, entender o que a gente está comunicando, que isso aqui está sendo julgado dessa forma, o critério é esse. Por exemplo, a hora que eu vi esse julgamento dos japoneses ali, vocês não tenham dúvida que o julgamento é de 1 a 6, é para não ter a nota do meio. Se fosse de 1 a 5, o 3 era no meio. Todo mundo ia no 3 em vários momentos. Como é de 1 a 6, você tem que ir ou no 3 ou no 4. Não tem a nota neutra no meio. Ou eu tenho que ir um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá. E isso faz toda a diferença na hora que a gente ajunta um resultado como um todo
Porque é isso aí que vai fazer a diferença lá na finalização da pontuação. Eu fico imaginando, a gente tem que treinar muito bem o olho, né, porque 10 segundos para você avaliar um peixe, sabe? Quando você entra numa loja e permanece nessa loja para adquirir um peixe, você permanece até 2 horas para adquirir um peixe. Um exemplar, você tem que avaliar em 10 segundos, olha, vai ser Não, bravo. 10 segundos não. É, Vamos perguntar para o professor Mário. Professor Mauro, quanto tempo ele leva para avaliar o peixe? Aí a gente joga umas horas em cima e aí a gente começa. Não, mas a gente não vai, na nossa primeira rodada, nós não vamos estar preocupados com o tempo, né? A nossa preocupação é muito mais com a capacitação, o foco é desenvolver a competência, né? E nesse sentido aí, eles estão com isso aí já automatizado. A nossa métrica no início não é tempo. Tempo é o que a gente tem, e a gente não tem tanto peixe para julgar, né? Então, isso aí vem a nosso favor também. Eu acho que nesses primeiros eventos, para a gente ir aprendendo, eu acho que a gente deixa o professor Mauro por último sempre, né? Porque depois ele corrige todos os erros que a gente apontar. Estou entendendo que faz sentido para todo mundo a gente fazer esse apanhado de critérios e materiais para a gente ir para uma próxima reunião, para a gente poder começar a ter um documento onde a nossa métrica a gente está buscando é que ele seja o mais enxuto possível e o mais simples possível numa primeira versão, e a gente vai deixar a sofisticação vir pela demanda, né? E não a gente querer sofisticar demais e depois não ter nem peixe que encaixe nessas questões. Então, acho que isso aí faz todo sentido. Eu vou colocar na descrição desse vídeo esse documento que foi postado lá no grupo, mas eu vou deixar ele junto aqui também, para que outras pessoas que queiram consultar esse julgamento japonês, ele é uma boa referência, e se todo mundo estiver de acordo, eu acho que a gente podia pensar assim, quais seriam as raças que a gente vai tratar na próxima reunião, para a gente já sair com uma diretriz para ver se... Porque, ao mesmo tempo que da agora até novembro o tempo é grande, se a gente não colocar alguns marcos para a gente alcançar nesse período, pode ser que falte tempo. Então, a gente precisa avançar um pouco nessas definições para depois a gente ter tempo para treinar o modelo, né? Mário, respondendo, quer dizer, pensando nessa questão que você colocou, né, que raças seriam tal, eu acho que as raças a serem escolhidas inicialmente, eu acho que tem que seguir o critério de meio que de abundância, né? O que nós, né? Não adianta a gente escolher algo que a gente não tem quase, né? Ou tem pouquíssimo, né? Porque aí não vai ter nem julgamento, não tem, né? Na verdade, né? Tem um exemplar de uma única raça lá, né? E se ele for julgado, só se ele perder dele mesmo, né? Se ele for tão ruim que ele não vai perder dele mesmo. Então eu acho que o critério de abundância o Minoru já colocou aí, com certeza, né? Eu acho que os ranchos aí vão estar presentes aí. A gente vai ter que ver se vai separar os três, se vai botar tudo junto, enfim, os três países de origem, vamos dizer assim, né? As três variedades dentro dos ranchos. E Oranda, com certeza, né? Dentro e os Wilkins, né? Eu acho que esses três, inicialmente, são os que pegam uma grande diversidade aí, né? De pessoas que estão criando, ou estão tentando criar, ou que são proprietários e não criam, né? Pelo menos tem interesse em ter um bom peixe. E a partir daí, eventualmente, a gente pode ampliar, né? Gradativamente aí nas próximas reuniões, se a gente atender o objetivo dessas que eu comentei, a gente pode talvez adicionar mais algumas, né? Gradativamente, né? Não sei,
Só uma sugestão aí, não sei se vocês concordam. A minha sugestão seria um pouquinho diferente. Eu acho que se a gente conseguir trabalhar legal o Ryukin e Oranda, já será um bom começo. O Ranchu tem outras peculiaridades que acho que a gente poderia deixar para um outro grupo, né? Nos grupos lá sem dorsal, que você pega o sem dorsal com dorsal, porque senão vai ficar um negócio muito amplo e a gente pode acabar embolando um pouco o meio de campo, né? Então, eu acho que talvez a gente pudesse fazer, colocar lá o Ryukin, o Oranda, e junto, como está na sequência ali, é o Atonai. Entendi. Okay? Não, um é um passo para o outro, vamos dizer assim, ou é um retrocesso do outro. Acho que esses três ficariam mais adequados. Okay. Porque, inclusive, no foco que o pessoal está tendo em termos de Oranda, os Orandas de corpo curtinho e mais próximo de Ryukin, inclusive. Né? É quase que o Ryukin, lógico que não com aquela corcunda tão acentuada, mas de epitelioma. Mas é o antigo Ryukin, vamos dizer assim, o antigo Ryukin chinês, que não tinha a corcunda tão acentuada, ele com epitelioma. Aí a minha sugestão, vamos separar os de com e sem dorsal, para não dificultar muito, ok? Perfeito. Não, é porque a gente, eu não sei se você ouviu, a gente tinha pensado nos três, no sentido de abundância, né? O que tem mais, né? O que as pessoas têm mais. Sim. Agora, de fato, não necessariamente tem que ser na mesma reunião esses, né? O Ranchu é um capítulo à parte, vamos dizer assim, né? Então, a gente deixa ele para uma outra reunião e, eventualmente, se der tempo, coloca os atonais, que tem algumas particularidades, né? Que eu acho que é um peixe também relativamente comum, né? E que muitas vezes as pessoas nem classificam como atonai, né? Isso. Porque não conhece. Né? Nesse contexto. Dá mais proximidade. E aí, quando a gente pegar os bichos sem dorsal, a gente entra no contexto sem dorsal, comprimento de corpo, encurtamento de corpo, porque até isso vai ser outra variação. Eu acho que o Ranchu, inclusive, vai ter que ser uma específica pela diversidade de linhas. Entendeu a minha preocupação? Como tem 3 linhas já definidas e fixadas, eu acho que uma discussão só para Ranchu vai ser apropriado, para a gente não ficar também, como diz, muito perdido nesse contexto, porque é muita variabilidade. Agora, eu não sei se já é o momento na próxima reunião, né? Nessa conversa que teremos, dentro dessa ótica dessas raças, se tiver alguns vídeos aí, né? Assim, que pudesse ilustrar alguns pontos aí dentro do padrão, né? E, eventualmente, o que não é desejável e o que é desejável, né? Para que vá treinando, né? Que todos possam treinar os olhos aí, né? Enfim. E a gente vai ter que ter, quem trouxer os peixes, se for o peixe próprio, vai ter que ter o desprendimento de ouvir as críticas, né? Às vezes, né? Não por mim, porque eu não conheço nada, mas eventualmente fala, não, olha, isso aqui não está bom, né? Uma prévia da exposição, quase. Então, vamos fazer o seguinte, vamos combinar, então, quem puder filmar, então, quem for para a próxima reunião. Então, eu acho que a gente precisava levantar materiais, e aí levantar materiais, eu acho que, como sugestão, é a gente colocar lá no grupo quem foi encontrando alguns documentos interessantes, porque não adianta a gente deixar para levar tudo no último momento, porque senão não dá tempo da gente ler, familiarizar e decidir muita coisa. Então, se a gente for já colocando as coisas lá, uma sugestão que eu dou, porque é o que a gente costuma usar lá dentro da empresa, é o seguinte: quem for disponibilizar algum documento, falar assim, nesse pedaço aqui, na página 5, tem um critério de julgamento que eu achei interessante, para poder direcionar um pouco um olhar, porque de vez em quando tem gente que coloca um trabalho de 50 páginas
E aí, assim, aí ninguém lê e não acrescenta nada. Então, só como sugestão para a gente poder otimizar um pouco mais o processo decisório. Bom, é interessante, claro, a gente vai mandar materiais, talvez até alguma coisa dos nossos peixes para ir treinando o olho, mas eu acho interessante mandar, inclusive, claro, vocês têm uma seleção melhor, talvez não tenham, mas mandar de peixes que têm problemas, até para diferenciar, né? Fazer essa diferenciação, tá vendo essa cauda aqui toda torta? Ao contrário, tinha que ser de outra forma. Mas só para dar uma organizada aí, Douglas, eu estou entendendo que a gente está. A nossa combina é no seguinte formato: a gente não vai mandar os vídeos dos peixes, não. Os vídeos dos peixes a gente vai trazer para a próxima reunião nossa, e o que a gente vai mandar é documentos ou parte que nos ajudem a formalizar o nosso critério de julgamento. Quais serão as variáveis que a gente vai julgar, os critérios, porque a hora que a gente está olhando esse aqui dos japoneses aqui que a gente acabou de olhar, isso aqui é um julgamento de Ranchu. Eu não sei se um Diryukin deles, então vou procurar. Isso aqui eu encontrei, esse documento foi lá com os ideogramas do Mauro. Então tem que pegar lá o Ryukin e sempre naquelas páginas que a gente encontra nos sites asiáticos, tem algumas listas de campeonatos. Então tem lá os campeonatos, os anos. Então é entrar nos campeonatos e dar uma olhada assim, como que foi o processo de julgamento, para a gente poder ver se dali a gente traz alguma sugestão interessante, porque a fase é essa aí. Então acredito que a gente pegaria a próxima reunião, tipo, não sei se estou chutando, mas metade ou 2/3 da reunião a gente discutiria um pouco sobre esses critérios. Depois, na parte final, a gente pegaria alguns vídeos e vamos treinar o modelo. Vamos ver se o modelo que a gente está propondo, se ele se adequa para isso aqui. E, principalmente, também, a gente fazer igualzinho os japoneses fizeram aí, né? Vamos olhar cada um aí, daqui 10 segundos a gente põe a nota nossa. E não com o objetivo de acertar ou de errar, mas se eu dei 5 e o Mauro deu 2, é a oportunidade de eu ver assim, o que você viu que eu não vi, né? E para a gente poder ir treinando esses olhares, porque vocês vão ver que a coisa faz uma diferença enorme a hora que a gente começa a olhar dentro do critério. A hora que a gente separa em partes e treina qual é o padrão, vocês vão ver que não é à toa que aquela foto dos japoneses ali está todo mundo com a mesma nota 3 para o peixe, não. É porque eles estão afinados em cima do critério. E, obviamente, pode ser também que o peixe estava muito fácil de... Mas, assim, de uma nota de 1 a 6, todo mundo dá 3, essa turma está bem afinada, né? Eu tive a impressão que tinha uma nota que era 2. Mas eu não... Está tampando uma parte, não dá para fazer a leitura, mas dá a impressão que tinha uma nota 2. Alguém foi mais exigente ali. Deixa eu ver aqui, eu não tinha visto que tinha um 2. Não. Tem mesmo um 2 aqui. Direita ali, ó. Não parece ser um 3, parece ser um 2. Esse aqui é um 2 mesmo. É um 2 mesmo. Está vendo o detalhe? Aham. Mas é questão de realmente a gente treinar. Sim, sim. Aqui, ó. E olha que interessante. Eu não sei se está dando para vocês verem daí. Vocês estão vendo que aqui embaixo a cor do papel está diferente? Uhum. A cor do papel está diferente aqui é porque a hora que eles fizeram a consolidação dos pontos, aqui é o nome do criador. Eles não sabiam ainda quem eram os criadores. Então, o julgamento é às cegas, né? Faz ordem de entrada, os peixes ganham um número, e a partir dali eu estou julgando o peixe 53. Eu não sei se o peixe de quem é o proprietário, quem é o criador. Exatamente. Eu só queria fazer um comentário do seguinte também.
quando a gente for montar esse texto, né, lembrar que a gente vai entrar num consenso, certo? Nós vamos opiniões de cada um, né, e vamos entrar num consenso. Agora, é que nem o Douglas disse, né, não se sentir não se sentir prejudicado ou injuriado porque alguém não votou bem no teu peixe, né? Aí o julgamento já é uma coisa, é uma opinião de cada um. Aí é onde não deve existir o consenso, que é justamente onde você tem que encontrar aquilo que o teu olho não viu, aquilo que a tua mente não viu, né? Então, o consenso não tem que existir em julgamento, o consenso tem que existir na hora de montar um texto. Ó, eu quero isso para cauda, quero isso para corpo. Então, no meu entendimento, é isso, né? Tal. Aí, consensamos o que é e como que nós vamos pontuar. Agora, na hora de você exprimir a sua pontuação, aí não deve haver consenso, porque senão tudo vai terminar em empate, né? Então, e aí, é claro, né? O meu eu vou sempre achar mais bonito, né? Eu estou trabalhando com isso, o meu, eu fui lá, gastei 2 horas numa loja escolhendo, eu gastei 10 anos da minha vida selecionando isso aí. É claro que eu vou achar o meu mais bonito, né? Isso aí sem margem de dúvida, né? Sem margem de dúvida, mas aos olhos de um não é o mesmo que aos olhos do outro, né? E geralmente aquele que está julgando, né, ele não tem aquele negócio assim, a grama do vizinho é a mais verde, né? Então tem que ser dessa forma. O consenso é para a gente elaborar o texto, né? O Isso. consenso, nós vamos chegar num consenso de que esse texto vai ser o padrão que nós vamos seguir. Agora, o julgamento é da cabeça de cada um e não podemos guardar ressentimento ou a gente voltar para casa, né, e aprimorar o teu conhecimento, aprimorar a tua forma de criar o bicho, né, aprimorar a tua seleção, né? Eu penso dessa forma. Esse é o meu pensamento. É isso que eu queria dizer. Isso aí. Até porque se for King de corte chocolate, já sabe que vai ter 10 pelo menor. Correr atrás de todos eles. Eu gosto muito dessa cor, né? E gosto de peixe grande, é claro, né? Então, por isso os King de corte. E é engraçado, né? Uma outra coisa que me chamou a atenção nesse documento foi exatamente isso, porque tem a separação das classes, o Tosai, Nisai e Oya, mas o tamanho não é considerado no julgamento. Eu acredito que as classes devem ser devido à expressão de características que levam tempo para aparecer, do tipo coloração, esse tipo de coisa, daí a classificação nas 3 faixas etárias. Mas me chamou a atenção o tamanho não entrar no critério de julgamento. Na realidade, ele entra no segundo plano, né, que é a robustez do peixe, né? Mas é no segundo plano, não é o mais relevante nesse momento. O bicho está em construção, ué. E como a gente sabe que várias características levam tempo para se expressar, não faz sentido, né? Não faz sentido. Porque ainda tem um outro aspecto, é a diversidade regional, né? Temperatura, o crescimento do bicho mais ou menos acelerado, é isso aí mesmo. Temos muito que aprender, né? E todos esses comentários são, como diz, muito bem-vindos para nós conseguirmos ampliar nossos horizontes em relação a isso. É isso aí mesmo, Marcos. Tem que ampliar o repertório, né, Mauro? Porque a gente com repertório pobre, a gente vai tomar decisões muito pobres, né? Porque pobres, exato. O negócio numa amplitude de visão dessa, a gente enxergando só uma partezinha, querer definir modelos, a gente não vai sair muito do lugar, não. Enquanto a gente estava teve um momento aqui que eu estava que eu estava rodando esse documento e aí eu peguei uma das imagens aqui, ó. Eu peguei essa imagem aqui que é do peixe campeão aqui na categoria Oiá
E aqui, ó, aqui em cima está escrito Universidade de Tóquio. Vocês vejam que como que a universidade está, a hora que a gente está vendo aqui um julgamento japonês, a universidade está relacionada com isso, aqueles trabalhos todos que o Lei apresenta são da Universidade da China também, a maioria das vezes ele está ligado a universidades, o tanto que a academia está envolvida com o processo de pesquisa e de determinação de padrões, né? O engraçado nessa história, Mário, é porque o Douglas chamou a atenção para a gente apresentar, dentro do possível, né, exemplos de peixe que tem algum defeito, assim, para poder facilitar essa leitura. Aí eu me lembrei, o Yoshiichi Matsui, que é um geneticista, me parece que é da Universidade de Tóquio mesmo, Sim. se não me falha a memória. Ele tem um livro, né, publicado com o chairman da Tropical Fish Forest, né, um livro de Kingos, maravilhoso para o ocidental, mas eu tenho um livrinho dele, que é daqueles livrinhos japonês pequenininho, livrinho de bolso, onde as imagens que ele traz são os defeitos, atenção, para os aspectos que você deve ir eliminando. Muito interessante, muito interessante. E observa que é um professor universitário envolvido com genética de químbio, né, publicando livros, dando orientação, informação nesse sentido. Olha o nosso nível de atraso. Às vezes que eu tentei fazer algumas coisas relacionadas a isso, o pessoal olhava para mim dentro da universidade, porra, qual é desse cara? Tudo bem, cada um no seu momento de leitura. Mas é interessante isso. Esse livrinho do Yoshiichi Matsui, para mim, é um dos melhores que eu tenho. E esse japonês, esse livro japonês, né? Porque o outro vem tudo ideal, lindo e maravilhoso. Cada imagem mais bonita do que outra. Mas o livrinho dele lá no Japão é mostrando os defeitos. Uhum. Interessante, muito interessante. E que foi que me chamou muita atenção no passado, né? Me despertou para essa leitura. É isso aí mesmo. O Douglas tem toda a razão. Nós temos que ver qualidade, nós temos que enxergar os defeitos. É por aí. Eu gostei demais quando você trouxe aquela história do Kinza, que é aquela abrangência das escamas em cima da nadadeira caudal, né? E aí depois lendo um pouco sobre aquele documento lá, chama Kinza, se for vermelho, laranja e preto, e se for branco é Ginza, né? Ginza, exatamente isso. O japonês adora criar nomenclatura, cara, dá nome para tudo, classifica tudo, é característico da cultura. É exatamente isso. Agora, mas é muito engraçado aquilo que você comentou um dia desses, né? Como que depois que você fica sabendo do nome, da estrutura e que aquilo ali ainda é passível de seleção, aí você passa a direcionar o olhar e ver como que esse aqui é diferente daquele ali, hein? Exato. Como que esse aqui tem um Ginza muito mais avançado. E isso muda. É aquele detalhe que, se a gente não tem esse grau de refinamento, você fica sem entender, assim, esse peixe aqui ele é mais bonito. Eu não sei por quê, não, mas são esses detalhes que estão dentro da composição Sim. geral e que a gente não vê, né? Por isso que tem que ampliar a leitura, como diz você, para engrossar o caldo. Isso mesmo. É isso mesmo. Eu queria fazer mais outro comentário. Que bom. Que bom. O seguinte, eu penso assim, aquilo que a gente vai colocar como no texto, né, como padrão, é claro que o que seria ideal, né, e aí vai dar aquela pontuação, correto, né? Então, o tipo de nadadeira tem que ir até tanto, ele não pode ultrapassar próximo da nadadeira caudal, a nadadeira peitoral não pode chegar próximo da nadadeira caudal, digamos assim, né? Por que, né, que não deve ser assim? Porque dificultaria o nado, alguma coisa dessa forma.
Então, esse entendimento a gente deveria ter e deveria ter isso consensado, né? Até porque lá na frente vai melhorar a questão do bem-estar animal. E como nós estamos elegendo um animal que será futuro reprodutor, então essas coisas assim menos desejáveis, né? Hoje é menos desejável, então nós temos que ir eliminando, né? Nós temos que ir eliminando. Então, nós temos que dar uma justificativa. Por que que a nadadeira caudal ela tem que ser até um comprimento que não ultrapasse tal coisa assim? Porque o peixe vai ter um nado defeituoso. E o que que é o bem-estar para um peixe? Seria um nado perfeito, né? Um nado que permita ele ir lá correr atrás do seu alimento, né? Que ele tenha uma vida e não sobrevida, né? Não uma sobrevivência, vamos dizer assim. Então, eu penso dessa forma, que aquilo que a gente determinar como padrão, né, aquilo que nós, enquanto pensadores, criadores, né, ou até mesmo entusiasta, né, do King, nós vamos criar um padrão, mas que esse padrão assim seja de forma a não prejudicar o futuro da variedade, tá? Ou que venha a causar na população algum comentário desagradável, né? Tá, ó, o cara estão em 6 pessoas discutindo um tipo de seleção aqui que vai causar um certo desconforto ao peixe, né? Então, coisas dessa forma, coisas nesse sentido. Acho que está beleza, já estamos com um conjunto de tarefas para a próxima quinzena, para o próximo encontro, né? Vamos buscar aí as informações e tal, e trabalhar em cima disso. Tá beleza para mim. Estou só dando uma lida aqui na mensagem do Ederson aqui, mas eu acho que nós abrangemos tudo que ele colocou aqui. E acho que se a gente caminhar nesse sentido aí, a gente consegue atingir os nossos objetivos tranquilamente. Porque aí a gente já começa, nós vamos ter um tempo aí até a próxima exposição, e o que eu estou imaginando da gente fazer é similar ao que a gente faz com os outros peixes. Aí, um mês antes da exposição, a gente pede para as pessoas que têm intenção de colocar os peixes, para a gente poder pensar na infraestrutura, quantos aquários vão precisar, quantos tanques, quantas bacias, para a gente poder saber o que vai ser julgado top view, o que vai ser julgado side view, e a gente começar a brincar com o negócio, porque dessa brincadeira aí é que vai sair uma engrossada do caldo para a gente poder ter processos mais maduros num futuro próximo, e acaba que isso aí nos ajuda também a redirecionar o criatório e o processo de seleção em si, né? Obrigado, Mário. Eu só queria agregar um ponto, não sei se a gente pode acrescentar para a próxima reunião. Nós estamos entrando agora no frio, né? E eu não sei se valeria a pena a gente bater um papo também a respeito de alimentação, como cuidar dos nossos quingos agora nessa época do inverno, né? Que é a hora principal aqui né? Como o professor diz, que é importante o frio para a maturação, né? Da reprodução e preparar para a reprodução. Então, não sei se seria um item legal para a gente conversar um pouco, ver alimentação, eles comem menos agora, precisa dar alguma coisa especial, mais alimento vivo, não sei, acho que seria um item legal para a gente dar uma discutida aqui, o que vocês acham? Ué, Sérgio, eu estou achando que são 18h51. Eu acho que a gente podia aproveitar esses 9 minutos e tratar desse tema agora, porque esse tema foi sugerido pelo Fábio para a última reunião e acabou que o tempo não deu para abordar. Porque o Mauro vai poder fazer algumas considerações ali em maior profundidade, mas sendo o king um animal de clima temperado, em relação à estrutura,
Por exemplo, eu estou mais preocupado agora em como colocar os peixes um pouco mais no frio e tirar eles um pouco da estufa, para poder eles darem uma refrigerada, preparando para a próxima estação de reprodução. E acho que você já tocou no ponto fundamental, que aí vai da habilidade de cada criador, que é começar a melhorar a acuidade visual no sentido do trato, porque os peixes passam a comer menos. Os peixes passam a comer menos, eu tenho que ajustar. Os peixes, uma vez que eles estão comendo menos, se eu puder direcionar um alimento de melhor qualidade, uma alimentação viva, isso favorece o processo. Então, assim, o que eu vejo assim, de maior preparo é preparo em relação a ter uma variabilidade maior de alimentos e observação. É exatamente isso. E nós temos que considerar uma outra coisa, né? Esse peixe, a origem é a China, foi para o Japão, está lá na Ásia, né? O inverno lá, em determinadas regiões de criação, é muito mais intenso do que o nosso. Né? Você pega criadores nos Estados Unidos, inclusive, que chega o inverno, tem gelo, pô. Né? A ponto dos peixes pararem de se alimentar. Não é o nosso contexto. No nosso contexto, você tem uma certa redução de metabolismo, né? Vamos dizer assim, ele desacelera um pouco, mas não a ponto do bicho, vou colocar aqui entre aspas, né? Ele não vai hibernar. Né? Nossa temperatura aqui chega o quê? Dependendo de cada um de vocês, aí, às vezes 10 graus, 12. No meu caso aqui, em tanques externos, às vezes chega a quase 5 graus. Né? Então, a gente tem que ir acompanhando essa variabilidade térmica para poder fazer as intervenções. E aí é o dia a dia esse acompanhamento. Né? Você reduz a quantidade de alimento, vê se está consumindo adequado, se está sobrando, você tem que tirar, não dá para deixar porque vai alterar a qualidade da água. Né? O que eu vejo de interessante é que, estou falando aqui do meu caso, da minha vivência, quanto mais intenso é o inverno, maior é a intensidade de reprodução depois. Então, esse diferencial de temperatura favorece muito a reprodução depois. Em termos de quantidade de desova, frequência, é isso que eu já vivenciei ao longo desses anos. Então, é muito bom senso, é o acompanhamento diário, observação diária, né? E bom senso no tratamento dos bichos. Você podendo diversificar a dieta, isso é excelente, né? Ter um pouco na alimentação dos peixes, produtos de origem vegetal, que eles, né, são onívoros, no caso dos químicos, e é isso aí mesmo. E observar, ver se está tudo correndo bem. Bom senso. O mais importante é o bom senso. Né? Qualquer excesso é negativo. Né? Pode prejudicar os bichinhos. É engraçado você estar falando isso aí, porque hoje de manhã eu mandei o Ederson tinha me mandado uma mensagem falando que ele estava pensando em colocar uma das orandas dele lá em processo de aquecimento para ele poder tirar uma desova agora no inverno. E aí eu estava contando para ele aquele bate-papo nosso dessa semana agora, que eu estava falando com ele, Ederson, deixa eu dar um pitaco aí. Eu estava conversando com o Mauro essa semana, eu estou preocupada dos meus peixes aqui não terem o refresco do inverno. E eu estou com medo disso prejudicar lá na frente. Então, eu estou querendo fazer um spa ali numa área mais fria para os peixes passarem pelo menos aí uns 2 ou 3 meses com uma temperatura mais baixa para ter essa maturação gonadal, né, de preparo para a reprodução posterior, porque uma coisa que eu percebi foi que as fêmeas continuam desovando. Se quiser pegar desova ali quase todo dia tem desova. Agora, o número de óvulos caiu assustadoramente, o tamanho dos óvulos caiu, a última criazinha que nasceu ali, ovos minúsculos,
e a taxa de fecundação desses óvulos caiu assustadoramente também, mesmo com o macho produzindo muito sêmen. Então, ou seja, e era sobre isso que eu estava conversando com o Mauro essa semana. Falei com o Mauro, estou com medo disso aqui da zebra lá na frente. Ele falou, realmente a gente está pisando em terrenos que a gente desconhece. A gente não sabe o que vai acontecer com esse bicho ligado o ano inteiro, né? É uma última pergunta. Aqui, por exemplo, eu fiz tipo uma greenhouse, né? Coloquei aqui né? Tipo uma estufa, né? Só que não tem aquecimento, só para evitar assim, a ação do tempo diretamente. E melhorou bastante, porque a temperatura ela não tem variado tanto. Mas agora, por exemplo, hoje de manhã eu cheguei aqui, estava em torno de 18 graus, né? Eu coloquei um termômetro externo, estava 18 graus. E agora, já assim, por volta de 2 horas da tarde, nessa greenhouse estava em torno de 32 graus lá dentro. Ou seja, houve uma variação de 19 para 32. Realmente não medi a temperatura da água, né? É lógico que ela não vai variar na mesma proporção. Mas vocês acham que eu tenho que ter um cuidado com isso? Eu, durante toda a minha criação, nunca olhei para essas coisas. Eu colocava um termostato aqui para os filhotes, né? Para os que nasceram e tal, para eles não sofrerem não deixar a temperatura cair mais que 22 graus. Eu coloquei um termostato para que ela mantesse no mínimo 22 graus. Vocês acham que, com relação a essa diferença de temperatura, é alguma coisa que deve se preocupar da noite para o dia ou é tranquilo? 19 graus de manhã e aí 4 horas, 5 horas depois está 32. Eu acredito que a sua greenhouse aí, você deve estar com problema, ela deve estar pegando sol em alguma etapa do dia, por isso que ela está aquecendo desse jeito e ela é pequena. Porque quando ela é pequena, então você não tem nem pé direito para poder regular a temperatura, mas eu te recomendaria fazer a mesma coisa que eu fiz. Espalha termômetro nas águas e olha como é que estão as águas. Porque se qualquer coisa, pelo menos durante o dia, você pode colocar um respirador para poder deixar sair um pouco da temperatura excessivamente alta. Agora, no seu caso, e principalmente que você fez aquela piscinona mais alta que você mostrou outro dia lá no grupo, eu não sei não, eu colocaria umas piscinonas daquela para fora da estufa e deixaria os peixes curtir aí os 10, 12 graus que vão dar agora no inverno, porque isso aí vai ser benéfico para a próxima estação de reprodução, né? Mas aí eu lembro do Minouro, que os bem-te-vi aqui de manhã, aqui 5 horas da manhã, os bichos já começam aqui, bem-te-vi, eu tenho que subir aqui correndo, desgracento. Depois você corta isso. E eu tenho uma péssima notícia para te dar, viu? Como sua casa está perto da minha, o criadouro deles é aqui, viu? Ah, é? Agora, viu, Sérgio? Você imagina, né? Se os peixes do Minouro, aquele tamanho que ele mostrou para nós, você imagina o tamanho dos bem-te-vi que é lá. O Hermínio, eu tô achando que o Minouro mora lá em Itu. Eu sei, eu ia dizer. Bem-te-vi lá deve estar batendo urubu de tamanho. É bom demais, então. Notada só. O Sérgio Grossi, sobre a alimentação, né, é interessante, lá no finalzinho do inverno, aí você pega uma ração mais proteica, com uma maior quantidade de proteína, pode ser até a ração de peixe carnívoro, né? Porque essa última acumulada de energia e proteína vai lá para a formação dos ovos, para você ter uma desova muito boa. Legal. Eu tenho feito dessa forma, né? Chega lá no finalzinho, eu troco de ração. Hoje eu estou usando a ração de 28% de proteína. Mas lá para o finalzinho, pega uma de juvenil, 36% de proteína.
Tem rações muito boas aí. Geralmente, essas rações de aquarismo, né, elas têm uma quantidade extra de proteína, né? Mas pega de carnívoro, né? Pega a ração de carnívoro, lá no finalzinho utiliza ela, um equilíbrio bom de energia-proteína, né? Energia, no caso, na ração, é a gordura, viu? Tá? O que eles utilizam ali para dar energia é gordura. Então, você utiliza esse tipo de ração mais proteico, com balanço bom de energia-proteína, né? Proteína, energia e tal. Você vai ter uma desova muito boa, eu tenho certeza disso. Tá? Obrigado, Minoro. Quando Ótimo. você está Obrigado. falando gordura, é sebo mesmo, né, Minoro? É sebo, geralmente, que entra aí, né? Porque ou vai ser sebo ou vai ser algum óleo vegetal, né? E ao óleo vegetal é preferível o sebo, né? O sebo. Como fonte de energia, né? Energia, isso. Eu vi assim que tem algumas fábricas de ração que estão utilizando esses restos de peixes mais gordos, né? E aí ele dá uma gordura. Aí chega, eles fazem aquela ração extrusada, só que eles esquentam tanto a gordura, aquela gordura do peixe, né? Quanto a ração. E aí eles aspergem, né? Eles aspergem e fica misturando. Então, você dá uma entrada de gordura forçada na ração extrusada ali. Então, por isso que vai pegar, às vezes, a ração ela está meio cebosa, né? Está meio gordurenta ali, mas é por conta disso. É por conta de que eles esquentam um, esquentam o outro e faz uma entrada forçada, né? Da gordura na ração. Isso aí, então, gente. Combinado. Falou. Ótima semana para todo mundo. Um grande abraço. Para vocês também. Um abraço. Um abraço aí, até mais. Nós vamos conversando Tchau, tchau. pelo grupo aí, compartilhando as nossas descobertas.